Sejam bem-vindos à segunda parte da aula sobre princípios elétricos. Nesta aula, estaremos aprendendo a realizar os cálculos mais importantes para análise e reparo em circuitos elétricos. Como já sabemos, a corrente, a tensão e a resistência estão intimamente ligadas. Isso foi descoberto por George Simon Ohm, que propôs a fórmula mais importante para o estudo da elétrica. Tensão é igual a resistência vezes a corrente, como expressa na ilustração. Para melhor entendimento do estudo e reparo na elétrica automotiva, estaremos sempre trabalhando com o sentido convencional da corrente, onde dizemos que ela sai do polo positivo para o negativo, como demonstra a ilustração. O circuito elétrico mais simples possível, obrigatoriamente, precisa ter uma fonte de tensão, uma bateria, por exemplo, dos condutores de eletricidade, que são os fios, e o consumidor de tensão. O consumidor de tensão se trata de um resistor que transforma a energia elétrica em energia luminosa, no caso das lâmpadas, ou energia mecânica, no caso dos motores elétricos, ou energia térmica, no caso dos resistores térmicos. O resistor sempre consumirá toda a tensão da fonte, ou seja, se em um polo da lâmpada chega a 12 volts, no outro sairá 0 volts. Por isso, se colocarmos uma lâmpada com baixa resistência em um circuito de alta tensão, ela queimará. Caso contrário, se colocarmos uma lâmpada de alta resistência em um circuito de baixa tensão, ela ficará fraca ou não acenderá. Observe no esquema também que a corrente que entra no resistor é a mesma que sai deste. Como já comentamos, os fios também apresentam uma resistência. Porém, como em um circuito sempre se usa fios com baixa resistividade, a perca de tensão é desprezível para o nosso estudo e o consideramos como fios ideais, ou seja, sem resistividade. Daremos início ao estudo de circuitos elétricos e para a representação estaremos usando as seguintes simbologias demonstradas: da fonte, do condutor, do resistor e do interruptor. Na representação da fonte, o traço maior sempre indica o lado positivo. Existem três tipos de circuitos elétricos: em série, em paralelos e mistos. Os circuitos em série são aqueles dispostos em sequência, ou seja, os resistores não são alimentados com a mesma tensão, mas sim um em sequência do outro, compartilhando a mesma malha. Neste modelo, a tensão alimenta cada resistor proporcionalmente à sua resistência, e a corrente é a mesma para todos. Depois de a eletricidade passar por todos os resistores, a corrente que entrou no primeiro resistor é a mesma que sai no último resistor, diferente da tensão, que é toda consumida e sai com 0 volts. Para saber a resistência equivalente, ou seja, a resistência total de um circuito em série, basta somar a resistência de todos os resistores, como demonstrado. Resistência equivalente é igual a 2 mais 6 mais 3 ohms, que é igual a 11 ohms. Sabendo a resistência total do sistema e a tensão da fonte, podemos calcular a corrente usando a lei de Ohm. 12 volts é igual a 11 ohms vezes a corrente. 11, que está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo o 12. Logo, a corrente é igual a 1,09 amperes. Uma particularidade desse sistema é que no caso de um resistor estiver danificado, os outros não funcionarão, pois ele impedirá a passagem de eletricidade, semelhante a um fio interrompido. Agora, tente resolver este problema. Se necessário, utilize uma calculadora e pause o vídeo. Qual a tensão ideal para alimentar este circuito, tendo conhecimento dos valores abaixo? Primeiro, descobriremos qual a resistência equivalente do circuito. Resistência equivalente é igual a 3 mais 1,5 ohms, que é igual a 4,5 ohms. Em seguida, usamos a fórmula V igual R vezes I para descobrir a tensão de alimentação. Tensão é igual a 4,5 ohms vezes 2 amperes, que é igual a 9 volts.
Logo descobrimos que devemos alimentar este sistema com 9 volts. Nos circuitos em série, a lei de Ohm pode calcular ainda a tensão consumida por cada resistor. Usando o mesmo exemplo anterior, onde descobrimos que a corrente é de 1,09 volts, calculamos a tensão que cada resistor consome, como demonstrado nos cálculos. No final, a soma total da tensão de cada resistor é igual à tensão da fonte. Agora, tente resolver este problema. Calcule a tensão elétrica que alimenta o resistor R1 e R2 do exercício anterior e verifique se a somatória das tensões é igual a 9 volts. Sabendo que a corrente é igual a 2 amperes e que a resistência 1 é igual a 3 ohms, temos que a tensão de R1 é igual a 6 volts. Fazendo o mesmo cálculo para o resistor 2, temos que sua tensão é igual a 3 volts. Logo, a somatória das tensões é igual à tensão total do circuito de 9 volts. O circuito em paralelo se caracteriza por todos os seus resistores trabalharem de forma independente, ou seja, cada um possui uma malha que recebe a tensão da fonte. Sendo assim, a tensão é a mesma para todos os resistores. Porém, a corrente se divide para cada resistor proporcionalmente à sua resistência. As vantagens desse circuito é que no caso de dano em um resistor, os outros continuam a funcionar normalmente. Para saber a resistência equivalente do circuito, usamos a fórmula REC é igual a 1, sendo dividido pela soma de 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3. Então REC é igual a 1, sendo dividido pela soma de 1 dividido por 2, mais 1 dividido por 4, mais 1 dividido por 10. Logo temos que REC é igual a 1 dividido por 0,85, que é igual a 1,174 ohms. Sabendo a resistência equivalente, podemos calcular a corrente equivalente do circuito. 12 é igual a 1,174 vezes a corrente. Logo, a corrente é igual a 12 dividido por 1,174. A corrente é igual a 10,2 amperes. Agora, tente resolver este problema. Qual a tensão elétrica ideal para alimentar este circuito, tendo conhecimento dos valores abaixo? Primeiro, calculamos a resistência equivalente, onde REC é igual a 1 dividido pela somatória de 1 dividido por 1,5 mais 1 dividido por 2,5 mais 1 dividido por 3. Logo temos que REC é igual a 1 dividido por 1,4, que é igual a 0,71 ohms. Em seguida, usamos a fórmula V igual a R vezes I para saber a tensão. Tensão é igual a 0,71 vezes 9, que é igual a 6,4 volts. Como já mencionado, no circuito em paralelo, a corrente se divide proporcionalmente à resistência do resistor e a tensão é igual para todos na malha. Além disso, a somatória das correntes que passam em cada um tem de ser igual à corrente equivalente do circuito. O circuito demonstrado é o mesmo do exemplo anterior, onde descobrimos que a corrente é equivalente a 10,2 amperes. Usando a fórmula de V igual a R vezes I, encontramos a corrente elétrica que passa em cada resistor. A somatória da corrente de todos os resistores é igual à corrente equivalente, 10,2 amperes. Agora, tente resolver este problema. Calcule a corrente elétrica que alimenta o resistor R1, R2 e R3 do exercício anterior e verifique se o somatório das correntes é igual a 9 amperes. Sabendo que a corrente elétrica é a mesma para todos os resistores em um circuito em paralelo e que esta é de 6,4 volts, como calculamos anteriormente, logo temos que a corrente de R1 é igual a 4,26 amperes, R2 é igual a 2,56 amperes e R3 é igual a 2,13 amperes. Ao somar todas as correntes, vemos que o cálculo está correto.
pois o somatório das correntes de cada resistor é igual à corrente equivalente de 9 amperes. Esta foi a segunda parte da aula sobre princípios da eletricidade. Daremos continuidade ao assunto na terceira parte para falar sobre os circuitos mistos.